Raja Vidyam, Raja Guyam, Pavitram, Idam Utamam, Pratyakshavagam, Dharmyam, Shushukam, Kartum, Avyayam. Jaya Bhagavad Gita, Bhagavad Gita, Jaya Bhagavad Gita. Om Jnana Timirandasya, Jnana Jana Shalakaya, Chakshuramrita Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Jaya Sri Gurudev, 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 Gurudev. Jaya Radhe, 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 Radhe. Haribol, Haribol, hoje vamos ler aqui alguns versos do Bhagavad Gita, né? Hoje escolhi aqui aleatoriamente o capítulo 4, verso 36, talvez 37, 38 a gente fale hoje, ok? Então, aqui nesse capítulo, né, Krishna está falando da importância de você obter o conhecimento, certo? Transcendental, não só o conhecimento em si, filosófico, mas esse conhecimento transcendental. Então, Krishna, nesse verso 36, ele está dizendo, mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano de misérias. Então é muito interessante aqui, né, observar que Deus, o próprio Senhor Supremo, o Criador da existência, ele chama esse mundo material ou compara como um oceano de misérias, certo? Porque, como a gente sempre diz, né, quando Krishna cria o mundo material, esse mundo ele é feito como uma imposição da entidade viva, daquilo que somos, por uma qualidade de inveja, de querer desfrutar da existência sem Deus. Logo, tudo aquilo que chamamos, né, de uma vida miserável, simplesmente significa que você está vivendo sem a consciência de Deus, ou a consciência de Krishna, ou o estado crístico de existência. Logo, muitas pessoas às vezes indagam, né, por que esse mundo material é tão ruim, por que Deus criou esse mundo, né, de uma forma tão negativa, onde estamos aqui sofrendo. Dessa forma, é muito simples entender, o sofrimento ele é derivado do nosso afastamento de Deus, do esquecimento da nossa posição eterna como servos amorosos de Krishna, de Deus, certo? Então, se as pessoas estão sofrendo nesse mundo, se elas estão vendo à frente delas um mundo miserável, um mundo assim que parece tudo caótico, sem significado, isso é devido à falta de conhecimento. E esse capítulo 4 do Bhagavad Gita, ele vem, né? Krishna está nos mostrando a importância de se ter esse conhecimento. Logo no início aqui, ó, Krishna está falando, mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, mostrando que, na verdade, todo mundo é pecaminoso nesse mundo. O pecado original é quando você rejeita a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, e se identifica com um corpo material temporário e tenta desfrutar através desse corpo, sem reconhecer a presença sublime de Deus dentro de tudo, dentro de toda a atomicidade dessa energia material. Se você considera esse mundo como
uma manifestação aleatória ou ocasional ou destituída da influência da divindade, então você é um pecador. O que é um pecador? Pecador é aquela pessoa que não vai para o alvo. Pecador, né, o que não atinge o objetivo da existência. Então você está pecando nas suas atividades, nos seus pensamentos, na sua emocionalidade, né? E aí você acaba sempre indo para um lugar que está te desfavorecendo, ou se associando com pessoas que estão roubando a sua energia espiritual. Certo? Então, Krishna fala aqui, mas mesmo que você seja considerado mais pecaminoso, né? Não só simplesmente uma pessoa que peca, mas que peca gravemente contra Deus, né? Contra toda a energia espiritual que está manifesta, né, intrinsecamente dentro da energia material, e você se torna uma pessoa controlada pelo modo da ignorância, da paixão, e vive, né, e faz coisas completamente contra o plano e a vontade de Deus para cada um de nós. Krishna, ele respeita a sua liberdade de ser, certo? Mas não vamos, então, culpar a Krishna pelas nossas ações equivocadas, certo? Quando Krishna constrói esse universo, né, material, mesmo ele sendo uma dita chamada, né, prisão, que visa satisfazer os desejos das almas que não querem comungar o seu coração com Deus, né? Mesmo assim, você tem que tentar saber qual é o plano de Deus, o que ele espera de você que está agora numa forma humana de vida. Entende? Então, se você é pecaminoso, você tem que reconsiderar a sua vida. Pecaminoso não significa que é uma pessoa assim, má, uma pessoa, né? Pecaminoso significa aquela pessoa que não quer saber de Deus, está fazendo coisas erradas no sentido da criação de Deus, que é uma criação de amor divina, né? Então você está indo contra essa energia de amor de Deus e acaba se prejudicando. Então isso é a pessoa pecaminosa, certo? Então Krishna está falando, se você é o maior dos pecadores, quando você estiver situado no barco do conhecimento transcendental, então o Bhagavad Gita é o maior, né, manual para você saber conduzir o barco da sua condição humana de volta para o porto, né, seguro da vida espiritual, ou do mundo espiritual, certo? Você vai saber estacionar o seu barco no reino de Deus que está dentro do seu coração. Então, se você estiver situado nesse barco do conhecimento transcendental, o Bhagavad Gita, né, porque Krishna está falando do Bhagavad Gita e por isso que ele está falando sobre esse conhecimento. Então, você vai ser capaz de cruzar esse oceano de misérias, né? Certo? Então, temos que analisar o quanto estamos e qual tipo de conhecimento vamos buscar aqui nesse planeta. Qual tipo de conhecimento, né? Então, lembra sempre, Krishna estava falando que você tem a chance natural de ter uma evolução de conhecimento ou de se situar numa normalidade espiritual se você sabe sobre ele. Se a gente sabe, né, que somos partes integrantes de Deus e sabemos que Deus é Krishna, revelado aqui no Bhagavad Gita, então a gente se situa na posição natural do espírito. Enquanto você não fizer isso, você é pecaminoso. Você tem tendências demoníacas.
E Krishna, ele não interfere na sua ação. Você faz o que você quiser. É lógico que se você estiver vivendo no falso ego, querendo idealizar um tipo de mundo sem Deus, onde você se torna, né, o centro maior da existência, que você quer se tornar mais famoso, né, que outras pessoas. Então, esse mundo, com certeza, vai ser algo negativo. Por isso você fala, mas esse mundo é ruim. Se eu criasse o mundo, eu criaria um mundo melhor do que Deus. Mas esse mundo que você vai criar melhor, ele é um mundo sem amor real. É um mundo de interesse, é um mundo de capricho, é um mundo onde o seu ego está querendo se estabelecer como Deus mesmo, né? Então pense nisso, né? Pense nisso. Toda a humanidade, basicamente, está vivendo com atos da pior espécie. Atos assim que nem imaginamos, ao ponto que o ser humano chegou, né, em atividades perversas, pervertidas, né, violentas, atividades que desconsideram completamente os outros reinos da natureza, que fazem mal aos animais, ao próprio planeta Terra, né? De modo que tem que ter uma lei, tem que ter um cumprimento perfeito das coisas nesse mundo para que o plano de Deus siga um ritmo evolucionário para que almas possam se libertar dessa condição, vamos dizer assim, negativa que acreditamos que vivemos. Porém, não há nada negativo no mundo, né, nem nada desarmônico quando obtemos o conhecimento divino. Se você é pecaminoso, você vive num mundo que é considerado um oceano de misérias. Mas se você é divino, se você está conectado com Krishna, Vishnu no coração, você vive num oceano de bem-aventurança. Então, Chaitanya Mahaprabhu, que é Krishna, que veio aqui há 500 anos atrás, ele, em sua primeira estrofe, ele fala, quando você está com a sua mente pura, dedicando a sua vida a glorificar a Deus, então você aumenta o oceano de bem-aventurança, certo? O oceano de amor de Deus, ele é expandido quando você se rende aos pés de lótus de Krishna. Porque como você é integrado, né, como alma, com todas as almas do universo, há uma integração energética, quando você evolui a sua consciência para esse lado do amor divino, então o oceano de bem-aventurança começa a ficar mais forte e tendo, né, o poder de influenciar mais pessoas. Porém, quanto mais pessoas estiverem fora da consciência divina, da percepção espiritual da vida, esse oceano de misérias também aumenta. Por isso que o mundo vai ficando pior, né? Na era de Kali Yuga, constata-se que o nível de vibração negativa das pessoas, ou frequência miserável e pecaminosa, faz, né, com que cheguemos a um ponto de querer achar que a criação de Deus é mal feita, que o plano de Deus foi mal ajustado para nós, certo? Então isso é de cada um, né? Entender esse simples fato. Renda-se a Deus, fique em paz, emane amor, estude, esteja sempre vivendo, né? Sempre lendo os versos do Bhagavad Gita, ou de escrituras espirituais, meditando, cantando o nome de Deus, e de repente sua vida vai ser maravilhosa. E as pessoas não podem entender isso porque o falso ego delas quer ficar sob o controle. E o controle supremo é de Krishna, e Krishna está dentro do seu coração. Logo que você cede o seu controle para Krishna, né, como o Mestre Cristo falou, seja feita a vontade de Deus e não a minha vontade, então a sua liberdade de ser aumenta. Certo? Porque quando Deus controla a sua existência,
quando a vontade dele suplanta a sua vontade, significa que você está entrando numa linha de conduta nesse mundo, né? Não estou falando nada moralista, estou falando no sentido que você começa a fluir com o seu coração, com a sua intuição. Você é levado por Deus para estar com pessoas, certas situações, certas atitudes na sua vida que trazem apenas reações positivas ou favoráveis para a sua vida espiritual. Isso é lógico, né? Imagina, se Deus está controlando a sua vida, certo? Mas não é aquele controle, Deus ele não controla você da forma que você imagina, que você fica um escravo, não é assim, você simplesmente recebe esse amor supremo, porque Deus ele quer que você esteja com ele sempre nessa sintonia de amor. O controle de Deus é através do amor supremo, e o controle da vida material de Maia é através dos encantos, através dos interesses, onde ela quer que você fique preso a essa forma física. Então temos que aprender realmente a cruzar esse oceano de misérias. Às vezes a gente para no tempo e pergunta, né, meio frustrado, nossa, mas esse mundo está me chateando, esse mundo está me causando somente problemas psicológicos, físicos, só tem gente ruim na minha vida, aí você começa a se lamentar, isso é o oceano de misérias. Então temos que sair disso, entrar no reino de Deus e viver a plenitude da vida. Isso é muito simples, certo? O que é complicado é tentar entender por que a pessoa, em posse desse conhecimento maravilhoso do processo espiritual para libertar a mente, ela não faz. Ela fica racionalizando, né, dando desculpas, deixando para amanhã, né, ou procrastinando, tentando encontrar soluções que nunca vão resolver a vida real dela. Então, aqui no significado de Srila Prabhupada, a esse verso, ele diz: o fato de alguém ter uma compreensão apropriada da relação existente entre sua posição constitucional e Krishna é tão vantajoso que ele imediatamente pode galgar a luta pela existência que se desenrola no oceano da ignorância. Então, Prabhupada está falando aqui, né? Se você quer se libertar da ignorância, você tem que saber qual é a compreensão apropriada da sua relação com Deus. Certo? Então, Prabhupada está falando que isso aqui é tão vantajoso você saber quem é Krishna, que você é uma parte de Krishna, a sua atitude de se situar em serviço a Deus, isso é tão vantajoso que, imagina, ele fala que você ultrapassa essa luta pela existência. A vida das pessoas, a gente pode ver no reino animal, assim, estão sempre lutando, é uma sobrevivência, uma loucura, e chega na forma humana, você continua com essa tendência animalizada a ser territorial, né, a defender a família, e todo mundo fazendo isso, todo mundo influenciado por uma mídia que faz com que o seu ego seja o centro do mundo, e o que é valorizado em maior escala é aquilo que é relacionado com você. Então, com o tempo, há uma competição, todo mundo brigando entre si, e essa é a miséria, né? Essa luta pela sobrevivência, por você tentar se estabelecer nesse mundo como o fator mais importante de acordo com a sua falsa identificação com esse mundo. Então, quando você entende sua posição e se rende a Deus, você galga essa luta pela sobrevivência. Porque quando você está vibrando nesse conhecimento divino, né, como diz lá o Mestre Cristo, né, naturalmente
as coisas vão ser acrescentadas na sua vida, por causa do seu padrão energético vibracional realmente rendido, sinceramente, a Krishna Vishnu dentro do seu coração. Certo? Nada acontece na sua vida se você não estiver atraindo isso. Mas você só vai atrair as coisas na sua vida por dois motivos, ou pela ignorância ou pelo conhecimento. Se você é ignorante da sua posição em relação a Deus, então a sua vida é uma luta porque você está frequenciando a burrice cósmica, vamos dizer assim. Mas se você tem conhecimento, você começa a viver em gratidão, entendendo porque as coisas acontecem na sua vida e já não é mais uma luta. Você consegue entender o jogo cósmico no qual o seu ser está envolvido, né? Você entende que certas coisas você recebe porque, de alguma forma, são reações, mas você não se envolve porque você entende. E aí você começa a participar realmente desse mundo material, levando, né, esse conhecimento para outras pessoas que realmente já se cansaram dessa vida e entenderam que tudo é miserável. Mesmo as coisas desfrutáveis, as coisas chamadas, né, felizes nesse mundo, que no fim terminam apenas em sonhos, né, sonhos fúteis. Certo? Então, no Bhagavad Gita, Krishna fala, né, o modo da paixão, no começo, tudo é muito agradável, tudo parece que vai trazer o máximo de felicidade, mas no fim só traz miséria, só traz dor e sofrimento, coisas tristes, né? Certo? Mesmo o mundo material aqui, mesmo que você seja o cara mais poderoso, mais rico, mais influente do mundo, né, vamos dizer assim, vai vir a morte física e vai tirar tudo. E essa posição que você estava, de ser um maioral, isso aí vai contra a lei do compartilhamento, né? Então, na verdade, seja igual a todo mundo, como alma, reconheça que todo mundo é alma e leve o seu amor para as pessoas. Não queira se sobressair, ser um mestre, ser algo maior, né? Seja você mesmo, simples, humilde, né? Rendido aos pés de lótus de Deus e entenda que a maior posição nesse mundo material é quando você se torna um servo amoroso de Deus. Certo? Então, Prabhupada continua falando aqui. Às vezes, este mundo material é considerado como um oceano de ignorância e outras como uma floresta em chamas. A gente pode ver que se você estiver dentro de uma floresta e ela estiver pegando fogo, é muito complicado, né? Você está perdido dentro de uma floresta, não sabe por onde sair, e o fogo pegando por todos os lados, e você gritando, né, por socorro, de uma forma desesperada, e de repente não tem ninguém ali para te indicar nada, e você não tem saída, e é mais ou menos essa situação aqui no mundo material. Mesmo que tudo pareça bem, né, se você tiver um karma mais favorável, a natureza desse mundo material é essa comparação aqui, né, como uma floresta em chamas. Por isso que aquele verso que eu falei logo no início aqui da aula, né? Om Jnana Timirandasya Jnana Jnana Shalakaya Chachura Militandjana Tajmai Sri Gurave Namaha. É tipo assim, você está implorando para que Krishna envie para você uma pessoa que te dê o conhecimento para que você consiga escapar dessa floresta de chamas, que você seja conduzido em segurança para um local, né, um refúgio que não tenha mais todo esse perigo da energia material. Então, Prabhupada diz, no oceano, mesmo que se saiba nadar muito bem, a luta pela existência é muito
muito severa. Se alguém aparece e retira o nadador que se debate do oceano, ele é o maior dos salvadores. Certo? Esse exemplo é muito legal. Mesmo que você seja o melhor nadador do mundo, se você é colocado em alto mar, de alguma forma, você pode nadar, né? Mas não só o mar, né? Os peixes, tubarões, o frio, né? A noite, quando você está nadando, tudo oferece muito perigo. Então, mesmo que você se ache assim, um excelente erudito, ou que tenha força física, ou seja, emocionalmente uma pessoa que se conduz bem nesse mundo, sem o refúgio de Deus ou de uma pessoa que te leve o conhecimento divino, você é fraco, né? Nadar numa piscina é uma coisa, né? Mas nadar no alto mar, então esse mundo, né, esse universo é como o alto mar, é um oceano de energia que você está, de alguma forma, tentando chegar em algum lugar, né? Mas aí se passa um navio, e o capitão desse navio te resgata, te coloca no navio e te leva para um porto seguro, então isso é o ideal. Todos os mestres, né, que vêm, Prabhupada, o Cristo, vários seres, eles simplesmente vêm resgatar as almas que estão se afogando aqui nesse oceano da natureza material. Toda a arrogância de uma pessoa vai embora quando ela consegue perceber que a natureza desse mundo material é algo assim imbatível. Ninguém consegue vencer a ilusão divina, né? Que Krishna, ele é o mágico supremo. Mas se você se rende ao mágico, ele te ensina o truque de como você, né, onde está o coelho da cartola, certo? Então, o conhecimento perfeito recebido da Suprema Personalidade de Deus é o caminho da liberação. Se você quer se libertar dessa vida material, se realmente você quer conhecer quem é Deus, o que é o mundo espiritual, qual é o estágio após essa permanência nessa forma humana, aí você tem que receber esse conhecimento perfeito. Né? Raja Vidya, Raja Guhyam. O conhecimento perfeito, o conhecimento mais confidencial. Então, Deus veio aqui e te falou o segredo maior da vida. Você não quer saber o maior segredo da vida? Então, lê o Bhagavad Gita. Certo? Para você saber como se conduzir nesse mundo para viver em Deus com a consciência divina. Então, Prabhupada termina dizendo: o barco da consciência de Krishna é muito simples e, ao mesmo tempo, é o mais sublime. Esse conhecimento do Bhagavad Gita realmente ele é chamado o ABC do conhecimento espiritual. Antes de iniciarmos o conhecimento do Srimad Bhagavatam, nós estudamos a sabedoria do Bhagavad Gita para aceitar Krishna como a suprema personalidade de Deus e nos rendermos a ele. Essa é toda a simplicidade do Bhagavad Gita. Você vai ler tudo para, no final, se render a Krishna, entendendo que ele é Deus. Então, apesar dele ser simples, por causa desse entendimento, e também quando Krishna fala, ele explica muito facilmente todos os tópicos, né, todas as perguntas que Arjuna faz, Krishna ele vai falando e no final ele fala: e aí, Arjuna, entendeu com a sua inteligência ou você quer que eu repita tudo de novo para você? Quem sabe outra vida, né? Tem muita gente que lê o Bhagavad Gita e deixa para outra vida. Só que às vezes as condições da outra vida não são tão aprazíveis como a dessa, né? Então temos que aproveitar a nossa energia o máximo possível. Então, apesar de ser simples, é o mais sublime, é o mais elevado, esse conhecimento de Krishna. Porque ele nos passa esse conhecimento de uma forma
que qualquer pessoa pode entender. E se a pessoa lê esses versos sob o significado de um devoto puro de Krishna, que já está rendido, né, a Deus, isso é mais fácil ainda, porque você está lendo a realização de uma alma que está a serviço de Deus nesse mundo. Certo? Então, mesmo que você seja considerado o mais pecaminoso de todos os pecadores, quando estiver situado no barco do conhecimento transcendental, será capaz de cruzar o oceano de misérias. Então, vamos aqui para o próximo verso, né? Krishna, ele está falando: assim como o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz a cinzas todas as reações das atividades materiais. Né? Esse aqui que é o conhecimento mais simples, que Krishna está falando. Né? Nem precisa explicar tanto, né, que se você coloca a lenha num fogo ardente, quanto mais ardente esse fogo, mais a lenha vai virar cinzas. E Krishna é o fogo supremo, certo? Se você coloca a sua vida, que pode ser comparada com essa lenha, né, uma vida seca, sem liquidez ou substância real do espírito, você joga essa lenha no fogo, né? Seus pecados, seus maus hábitos, seus vícios, joga tudo nisso na rendição a Krishna. Então, Krishna ele vai queimar o seu falso ego. Falso ego que é o somatório de tudo isso que nos desvia da vida espiritual. Certo? Faz parte esse estágio em que vivemos como o falso ego, sob a ilusão, né, de Maya e de tudo. Então, você tem que... Esse estágio é extremamente necessário para você, posteriormente, cristalizar a sua vida como um espírito servo de Krishna. E, para fazer isso, você tem que queimar a sua existência ignorante, miserável, sofrível. Então, renda-se a Krishna, né? Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Aham Tuam Sarva Papebio. Eu vou queimar todas as reações pecaminosas da sua vida. Krishna fala nesse verso, né? Se você simplesmente se refugiar em mim, Krishna fala, eu destruo por completo todas as reações. Se você é o mais pecaminoso, não importa, não fique achando, eu não posso me render a Deus porque eu sou uma pessoa muito má, uma pessoa desconsiderada, ou se você tem uma baixa estima. Não é assim. Krishna está falando, eu quero que você se renda a mim. Deixa eu atuar na sua vida. Deixa eu tirar tudo aquilo que é negativo. Venha para mim, né? Esse nome aqui, né? Rama, 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 né? Rama, Rama. Rama quer dizer prazer, né? Prazer de Deus, o prazer supremo. Então, Krishna está te convidando para o prazer dele. Esse nome Rama aí, ao contrário, né, amar. Então, amar. Para você ter prazer, você tem que amar. Para ter ama, tem que ter amar. Então, ame a Deus para que o prazer dele se manifeste e você pare de pecar, porque você só peca porque você está tentando obter prazer nas coisas materiais. Porque você não compreende Deus, porque você é ignorante. Porque você vive a miséria como se fosse algo normal na sua vida. Mas quando você entra em contato com Krishna e o fogo ardente de Deus reduz as cinzas, a lenha da sua ignorância, da sua rebeldia, você passa a compreender o quanto que aquilo que você estava fazendo de uma forma caprichosa não era
bom, né, realmente. Então, para você sentir que algo é superior, você tem que largar aquilo que é inferior. E Krishna é supremo superior, é o mais elevado. E ele está dentro do seu coração. E você está trocando o seu coração por outros tipos de energias que simplesmente estão te enraizando nesse ciclo, né, nessa terra de infertilidade, vamos dizer assim. Então você não cresce, você não consegue sublimar a sua existência, você não consegue dar frutos, porque você está preso numa terra estéril do falso ego. Por isso o mestre dizia, né, as pessoas serão consideradas pelos frutos que elas dão. Daí a gente vê uma porção de gente, né, puxando o saco de pessoas que estão ganhando muito dinheiro, pessoas poderosas no mundo, porque todo mundo está vivendo esse falso ego, todo mundo quer ser o político mais poderoso, o religioso mais famoso, todo mundo quer se dar bem. Isso é o falso ego, isso não é Rama, isso é burrice, né? Aí você vive essa luta competitiva, né, o dia inteiro, a vida inteira, para chegar a nada, porque vai vir a morte e vai tirar tudo. E você só tem um dia de cada vez. Você tem que viver no aqui e agora, tentando, de alguma forma, passar a sua realização, o seu conhecimento amoroso para as outras pessoas que, porventura, né, entrem em contato com a sua boa vontade de estar passando o conhecimento. Por que você está passando conhecimento? Porque Deus também, Krishna, ele teve boa vontade. E veio a esse mundo material e simplesmente falou o Bhagavad Gita. Ou se você quiser uma versão mais atual de Krishna, você lê o Chaitanya Charitamrita, de Krishna Chaitanya, né? Quando o Senhor Krishna veio como Chaitanya, ele também falou o Bhagavad Gita ali, todas as palavras dele, é o Bhagavad, tem o Bhagavad Gita, está tudo ali. Esse é o conhecimento real, é o conhecimento que vai destruir a sua ilusão. Mas o ser humano, ele é atual, né? Ele é muito murrinha, ele é muito morno, ele não faz nada para sair dessa roda, né? Nem a roda viva, dessa roda morta, onde não vai para lugar nenhum, né? Ou vai só para morte e para o pecado a cada dia. Então, o salário do pecado é a morte, não é assim que fala? Mas o salário da sabedoria é a vida eterna. Então, temos que decidir. Forma humana é para isso, é para você decidir o que você quer. Você quer voltar para o mundo espiritual ou você quer continuar nessa lenga-lenga do mundo material, vida após vida, né? E já que você está destinado pelo plano de amor divino, de bem-aventurança, para voltar para o mundo espiritual, você pode decidir, eu quero isso agora. Porque você fica esperando decidir o que é inevitável. Krishna é o ser, é o centro atrativo de toda a existência, e ele vai levar todo mundo de volta para ele. Você não pode suplantar o desejo de amor de Deus. Deus quer levar você. Aí você escolhe, por ignorância, ficar nesse mundo, rejeita o conhecimento, ou então fica interpretando, especulando sobre o conhecimento, e você não se rende a Deus. Tem gente que só fica estudando, mas a vida dele não tem coração, né? Tem muita mente, muita intelectualidade, mas não tem coração. Então essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, vai ter uma confusão de ideias, né? Ou então ele vai inventar uma nova religião, uma nova filosofia, e vai perder o sumo bono, que é Deus dentro do seu coração. Porque Deus ele só vai se revelar para você quando você realmente estiver puro de consciência. Quando você estiver limpo de coração. Né? Como diz o Mestre Cristo, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então tem que purificar o coração. E para essa era, né, o Krishna, o Senhor Chaitanya, que era Krishna, ele veio
nos ensinar esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Isso aí vai purificar o seu coração, vai limpar a sua mente. Aí você vai ser queimado pelo fogo da vibração do nome divino. E dessa forma você vai despertar amorosamente para Deus. Esse santo nome é dado diretamente por Deus para nós que somos muito caídos aqui em Kali Yuga, né? Somos seres obtusos ou estúpidos, né? Porque se a pessoa recebe uma proposta divina, mas prefere viver na ignorância de pensar que é o corpo físico um falso ego, essa pessoa é estúpida. Mesmo alguém falando para ela, certo? Então temos que mudar um pouquinho, né, o nosso padrão. A gente tem que fluir mais com a vida nessa confiança em Deus, certo? Tente, né, pelo menos um pouco, né, ceda um pouco a sua vida para essa inteligência suprema que está dentro de todos os átomos, que está dentro do seu coração aí, que vem bondosamente falar esse conhecimento. E aí as pessoas rejeitam, ou ficam manipulando a escritura, ou ficam brigando religião com religião, certo? Sendo que Deus é Deus no coração de todo mundo. Entende? Então, aqui nesse verso, o fogo ardente transforma a lenha em cinzas, ó Arjuna, do mesmo modo, o fogo do conhecimento reduz às cinzas todas as reações às atividades materiais. Né? Então, complementa aqui aquilo que a gente estava falando. Né? Nossa vida é o quê? É uma reação constante atrás das ações que vamos fazendo. Mesmo agora, hoje, você está fazendo uma ação. Amanhã, não importa o que você fez, vai vir uma reação. É natural, isso é a lei mecânica da energia material. Você fez agora, você pensou uma coisa X, você sentiu uma coisa X, você falou de uma forma X. Tudo isso, né, vai trazer uma reação de acordo com o que você vibrou. Olha só, isso tudo é perfeito, né? Você entender isso assim, é muito simples. Então, o Krishna fala, se você só passa a pensar em mim com mais frequência, né? Se você começa a sentir, falar de mim, então, Krishna ele vai crescendo como uma vibração divina no seu coração. E qual é a reação de uma pessoa que está com Deus? A reação é a melhor possível, a mais favorável. É o amor, né? A energia do amor. Certo? Então, essas reações às atividades materiais são objetos da nossa atenção plena. Aonde está o seu coração é onde está a sua atenção. Ou onde está a sua atenção é onde está o seu coração. Certo? Esse coração espiritual. Tudo que tudo que faz, né? Tudo que existe onde você foca a sua atenção, você está criando uma transmutação energética para que aquilo se torne uma reação do foco que você manifestou na matéria. O que você quer? Aí você está criando uma vida miserável, porque você está focando na miséria, você está focando na miséria da vida. E aí sua vida vai ser miserável, é reação. Mas se você vê tudo como Krishna, você vê que Krishna está no coração de todas as pessoas, que todo mundo é parte integrante de Krishna, que esse mundo é o Brahman, uma energia de Krishna, que você vai colher, né? Frutos doces, frutos compatíveis com a doçura de Krishna para te conduzir nessa vida de uma forma, vamos dizer assim, saborosa ou desfrutável, né? Já estamos falando de frutos, certo? Então, esse conhecimento realmente do Bhagavad Gita vai fazer com que você haja de tal maneira consciente, amorosamente, que as reações da sua vida vão ser perfeitas, conforme a vontade de Deus.
Então, vamos ler o significado aqui de Srila Prabhupada para terminar a aula de hoje, certo? O conhecimento perfeito acerca do eu e do eu supremo e do relacionamento entre eles é aqui comparado ao fogo. Este fogo não apenas queima todas as reações às atividades impiedosas, mas também todas as reações às atividades piedosas, reduzindo-as a cinzas. Então, olha que interessante esse ponto aqui que Srila Prabhupada está falando, que quando você... Esse fogo, ele é caracterizado quando você realmente sintoniza a sua existência com a existência de Deus. Que ele fala o seu eu com o eu supremo, certo? Apesar de você ser uma parte de Krishna, você é Krishna como energia. Então, a energia, quando se junta ao energético, isso é o fogo divino dentro do seu coração. A gente vê algumas figuras assim que o mestre tem o coração pegando fogo, né? O estado crístico que fala, certo? Então, ele fala que esse fogo da sua vida, ele está queimando não só as reações negativas, como as chamadas reações positivas. Porque a ideia desse fogo é queimar tudo aquilo que está te prendendo nesse mundo. Então, as coisas que são positivas nesse mundo e agradáveis também te prendem, né? De uma forma que você gosta, que você se apega. Por isso que você tem apego ao mundo material. E outras reações, que são as pecaminosas, né, negativas, te prendem nesse mundo de uma forma desfavorável. Você vive com medo, você vive se culpando, ou então você quer fazer mal para outra pessoa. Então, tudo isso vai te prendendo também nesse mundo, vai te envolvendo, né, nessa teia, vamos dizer assim, de relações, de situações. Então, esse fogo do seu encontro com Deus, ele vai destruir tudo, ou seja, na verdade, isso aí significa, você vai transcender a sua mente. De modo que você vai sair da dualidade, você nem vai querer coisa boa, nem vai querer coisa ruim nesse mundo, você fica neutro, você fica equilibrado, certo? E aí você deseja somente a Deus, porque você entende agora, fala assim, não adianta eu querer ter coisas positivas, favoráveis nesse mundo material, para mim, para o meu ego, certo? Essas coisas chamadas positivas, elas são interessantes quando você usa para servir a Deus. É igual agora, eu tenho um computador, né? Eu tenho uma visão, um corpo né? Interessante para fazer, estar aqui falando espiritualmente para vocês. Então, eu estou usando favoravelmente ou desfrutavelmente sobre Krishna, sobre Deus. Não estou com interesse nisso. Eu falo por amor, porque a sabedoria de Deus é para ser falada, e também porque Krishna fala que as pessoas que são mais queridas para ele são aquelas que estão passando conhecimento sobre ele, estão levando essa luz para as outras pessoas. Então, atividades piedosas, né? Estou fazendo uma atividade piedosa aqui, mas não para satisfazer meu ego, não quero ser nada mais, porque eu estou falando de Krishna. Aliás, eu falo de uma forma muito simples, mas eu faço isso por quê? Porque é divino falar sobre Deus. Nem é para agradar a Deus, nada, não. Simplesmente porque falar de Deus é incrível, né? É incrível, traz prazer, né? Traz aí, ó, Rama, traz Rama, certo? Então é isso, a nossa consciência tem que estar acima de, eu estou fazendo mal, eu estou fazendo bem. Não, você tem que fazer tudo para Krishna, isso se chama serviço devocional. Quando você se rende a Deus, para você realmente conseguir escapulir, né, ou se liberar desse mundo, você se fixa em Deus e, como o Mestre Cristo falava, não sou eu que faço, mas é o Pai que faz através de mim. Então isso é completamente rendido. Deixa Deus fazer, deixa a vontade dele se manifestar.
Isso é muito bom, traz um sentimento de preenchimento completo. Quando você simplesmente está exercendo a atividade maravilhosa de levar luz para todas as almas que estão perdidas nesse oceano de misérias, né? Você dá a condição da própria pessoa se autorresgatar, assim como Krishna fez quando veio nesse mundo ensinar para Arjuna esse conhecimento maravilhoso. Então, esse fogo da união do eu com o eu supremo não apenas queima todas as reações às ações pecaminosas ou impiedosas, mas também tudo aquilo que poderia te prender positivamente nesse mundo. Certo? Se você, eu vou fazer coisas boas porque na próxima vida eu quero ir para o reino celestial, viver lá como um semideus. Mas Krishna explica no Bhagavad Gita que isso tudo aí é ilusão. Ficar nesse mundo aqui, você tem que ir para o mundo espiritual, para Vaikuntha Loka Dham, para Vrindavana, Krishna Loka, sair dessa prisão material. Por melhor que seja, né, a vida que você possa ter, né, posterior a essa, é uma prisão, você continua aqui. Certo? Então, o Krishna está te dando essa sabedoria incrível de você entender que não é para você ficar aqui nesse mundo material. Não importa a posição. Você tem que sair daqui, você tem que transcender. E para você transcender, você tem que se conectar com Deus no seu coração. E você tem que deixar esse fogo queimar a sua ignorância. Certo? Como isso acontece? Você vivendo dia a dia, cantando o nome de Deus, estudando, meditando, orando, escutando, falando, fazendo amizade com Deus, com os devotos, né? Entregando a sua vida, a sua alma, tudo que você julga que é seu e que nada é seu, nem seu corpo, nada, tudo. Você é uma parte integrante de Krishna. Entende? O alcance desse entendimento, aí você se liberta. Isso que significa conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Você se liberta dos modos da natureza material. Certo? Então, Prabhupada diz, a reação passa por muitas etapas. Reação em formação, reação frutificando, reação já alcançada e reação a priori. Então, aqui Prabhupada está falando dos tipos de reações. Tem uma que está em semente, tem uma que está frutificando, tem uma que já está madura, e tem uma que você só vai receber na outra vida. Então, as reações elas estão em continuidade, né? Você já fez tantas coisas nas vidas passadas, algumas estão acontecendo nessa, algumas estão frutificando, umas só vão ter na outra vida. Imagina, então, tudo já está num processo desencadeado para você ficar preso aqui nesse mundo mesmo. Aí você vai ter que lutar, tentar fazer ação boa para compensar as ruins. Aí Krishna fala, não adianta nada disso. Você tem que se render a mim. Deixa eu queimar seu coração com a minha doçura, com o meu amor, né? Se absorva em mim, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, adore-me, que eu vou te libertar dessa paranoia existencial, bem do mal, certo, errado, certo? A sua intuição vai ser conduzida por Krishna, para você chegar ao ponto perfeito da sua vida. Aí você acorda cada dia completamente consciente. É isso que Krishna está propondo aqui no Bhagavad Gita. Certo? Então, Prabhupada está falando aqui dos tipos, né, de reações kármicas que estamos trazendo, assim, que isso aí não tem jeito, não. Você fez a besteira ou a coisa legal, isso vai frutificar. Você só pode escapar se reduzir a cinza todas essas reações às atividades materiais pela entrega a Krishna e pela absorção no conhecimento divino, certo?
Então, Prabhupada fala, mas o conhecimento da posição constitucional da entidade viva reduz tudo a cinzas. Todas essas reações, elas só vão acontecer na sua vida enquanto você permanecer ignorante do espírito e vivendo como falso ego. As reações pertencem ao seu falso ego, ele que é o elemento pecador da sua existência, que erra o alvo real da espiritualidade. Então, Prabhupada está falando aqui, se você tem o conhecimento daquilo que você é e vive naquilo que você automaticamente você sai fora, você se eleva acima desse turbilhão, dessa floresta em chamas, que são as reações pecaminosas. Está entendendo? Então, essa oportunidade é para todo mundo. Escolha isso, né? Escape dessa ilusão. Quando alguém está em conhecimento pleno, todas as reações a priori e a posteriori são consumidas. Então, conhecimento pleno. Pleno, tem que ter plenitude, certo? E o Bhagavad Gita ele é muito simples de entender. E te dá essa plenitude de entendimento, de sabedoria. Então, nos Vedas, no Brihad Aranyaka Upanishad, afirma-se que pode-se suplantar ambas as reações piedosas e impiedosas do trabalho. Então, esse verso aqui foi falado, né? Então, não só ler esses dois versos. Esse verso foi falado porque muitas pessoas não sabem disso, né? Eles pensam que eles têm que ter uma vida boa, celestial, uma vida onde você vai desfrutar com um corpo, mas tudo isso aí é falso ego. Verdadeiro desfrute, verdadeira vida, verdadeira energia se situa no mundo espiritual. E esse reino de Deus, ele está dentro de você, dentro do coração místico, né? Quando você começa a se absorver no santo nome ou nos pés de lótus do Senhor Krishna ou do Senhor Vishnu, que é uma expansão pessoal de Krishna, que é Krishna também, certo? Você naturalmente sai da influência, né, mais agonizante desses modos da natureza, onde você tem tendências, né, luxuriosas, cobiçosas ou iradas, vamos dizer assim. Você sai fora desse contexto, vamos dizer assim, mais humano, né, animalizado, certo? Aí você reconhece Krishna e aí sua vida vai acontecer, mas você tem que entender, esse é o conhecimento, né? Se você busca esse conhecimento do Bhagavad Gita, né? Raja Vidya, Raja Guhya, é o conhecimento mais confidencial, o maior de todos os segredos e o conhecimento real, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né, desse nosso momento aqui de reflexão. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namne. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachadi Shatarine. Gratidão, gratidão, gratidão ao Senhor Krishna por mais esse dia onde podemos, né, nos situar acima das reações pecaminosas desse mundo e também das atividades piedosas simplesmente centradas no egoísmo. Então, que todas as nossas ações possam ser realmente direcionadas ao Senhor Deus, o Senhor Rama, né, o Senhor de todo prazer, para que nossa alma sinta plena satisfação de viver nesse mundo, né, fluindo, entregue à vontade de Deus, para poder, assim, compartilhar a nossa devoção, o nosso amor para a maioria, né, o maior número de pessoas, de almas queridas, que são nossos irmãos em Deus, para, assim, fazer, né, um trabalho justo, sincero nesse mundo, onde a luz de Deus possa transparecer através do nosso coração. Então, desejo a todos vocês muita paz, muito equilíbrio, né? Muita busca sincera na vida,
ok? Um beijo no coração. Haribol!